Atenção, palco 2, vocês nos ouvem? Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui nesse luxuoso e importante palco, num evento eu acho, muito inovador na forma de fazer e com conteúdo, e acho bom que tem diferentes pontos de vista para a gente poder discutir. Vamos fazer um painel aqui, o nosso painel é um pouco maior do que os outros, e eu queria apresentar o nosso ilustre painel, que é uma sorte termos todos aqui. Eu vou começar pelo Ricardo Melo. Ricardo Melo, aqui à minha esquerda, é gerente para a Amazônia do WWF Brasil. Ele trabalha focando em desenvolvimento de processos de desenvolvimento territorial e líder da iniciativa de alianças multissetoriais para o desenvolvimento da cadeia da borracha. Depois temos na outra ponta, meu amigo Mauro Pires, sociólogo, analista ambiental, presidente do ICMBio, quase dono de Anápolis, presidente, ele não é uma pessoa que mostra o exemplo de como funciona o sistema. Ele ele trabalhava no ministério, depois virou concursado, virou analista ambiental e eventualmente recentemente passou por um comitê de seleção e foi selecionado como presidente, muito merecidamente como presidente do ICMBio, vai falar sobre as unidades de conservação. Prazer tê-lo aqui, tê-lo como amigo. Temos na outra aqui Jaqueline Nóbrega Espínola, que ela vai falar com a gente, ela é analista ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, engenheira florestal, mestre em gestão de áreas protegidas na Amazônia pelo INPA, e possui experiência em processo de gestão territorial, pesquisa e monitoramento, e vai falar da experiência na Resex Tapajós Arapiuns. Temos também conosco, sentado próximo a Jaqueline, o Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale e diretor de Clima, Natureza e Investimento Cultural da Vale. Ele é filósofo, liderou e participou de projetos na área de sustentabilidade, patrimônio cultural, presidiu o Conselho de Governança do GIF e atualmente é membro da Comissão de Mestrado Profissional de Administração da Fundação Dom Cabral. O Hugo tem muito tempo de estrada também, né? Temos depois a Claudinete Collet de Souza, prazer tê-la aqui. Ela é do Conselho Diretor da Associação de Comunidade Remanescente de Quilombos do município de Oriximiná. É muito bom, é um tópico que não é muito bem... eu estava falando com a Claudinete, acho que tem que explicar até um pouco melhor a importância das terras quilombolas e dos quilombolas, porque isso é um tópico quase esquecido e não deveria ser. Ela trabalha para ajudar as comunidades que representam, para superar as barreiras para a obtenção de títulos da terra. A questão fundiária é sempre o mais difícil. A associação que ela dirige liderou um esforço para a alocação de recursos públicos, resultado na implementação de projetos sociais para aproximadamente 10 mil quilombolas de 37 diferentes comunidades. E, por último, mas não menos importante, temos Guido Germani, diretor-presidente da MRN. Ele atua na indústria de mineração há 14 anos. Desde 2008, ele passou por empresas de diamante, níquel, minério de ferro, fertilizantes, e desde 2017 está nessa posição, diretor-presidente da MRN, depois de ter passado pela Vale Fertilizantes. Além disso, ocupou a posição de diretor financeiro na mineração Ferro MX e gerente financeiro na Mirabel Níquel. O Guido vai falar também do papel que a indústria de mineração tem na interface com as áreas protegidas e como isso trabalha. Eu sou Garo Batmanian, eu sou diretor, devia ter me apresentado. Eu sou Garo Batmanian, sou diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Antes eu trabalhei no WWF, no FSC e no Banco Mundial, onde eu cheguei a ser líder global para biodiversidade, florestas e paisagem do Banco Mundial como um todo. E agora estou no Serviço Florestal. O nosso tema de hoje, me permita uma pequena introdução antes de passar a palavra para cada um de vocês, que vão falar por cerca de 8 minutos cravados, pode ser menos, tá? E depois eu vou fazer uma rodada de perguntas, se tiver necessidade. Enquanto isso, vocês estão vendo o QR Code aí para mandar as perguntas para mim,
essas perguntas vindo, aparece aqui num tablet, o negócio aqui é bem sofisticado, aí eu passarei essas perguntas também. Como a gente tem 2 horas, eu acho que vai dar tempo de a gente fazer um bom debate, uma boa conversa, dada a qualidade e a diversidade das pessoas aqui presentes. O tema é áreas protegidas, novas economias e grandes empreendimentos. Eu queria apenas fazer algumas colocações. Embora eu tenha sido chamado para ser moderador do grupo, eu gostaria de levantar que não é simplesmente novas economias. A gente deveria pensar que essas economias já existem e talvez não estão sendo devidamente aproveitadas. É importante porque toda vez que fala nova economia, as pessoas pensam na bioeconomia do futuro, que nós vamos descobrir a cura do câncer, outras coisas, outros produtos da floresta. Realmente, a gente tem uma alta biodiversidade, portanto, é muito possível que a gente venha descobrir novos produtos, novos usos para o que nós temos na Amazônia. Mas isso leva 10, 15, 20 anos para fazer. Um produto que nós já conhecíamos na Amazônia, que é o açaí, só virou um produto que as pessoas consomem em larga escala nos últimos 20 anos. Mas Claudinete sabe do açaí desde que nasceu. Então, esses são os produtos que a gente já conhecia e não tinha escala. Então, eu acho que a gente, embora a gente fale de novas economias, é bom também lembrar que é importante como fazemos os produtos e aquilo que já já tem um valor econômico hoje possa atingir a escala necessária para fazer a floresta em pé ter valor para as comunidades, para a sociedade. A área protegida não é um lugar que necessariamente é intocado. Ele tem usos, além dos serviços ambientais, ele pode gerar emprego e renda para a sociedade, contribuir para a economia e para o bem-estar social. Apenas dando alguns números, porque nós vamos ter a COP30, nós não temos uma unidade de conservação aberta para visitação aqui, perto de Belém. Os Estados Unidos gera, na Costa Rica, gera 8% do PIB. No Quênia, o turismo é 8% do PIB. E a maior parte dos empregos são gerados na zona rural, porque eles têm um sistema de visitação. Isso não é uma nova, seria novo para nós, mas não é novo para todo mundo. Eu estava conversando com o Mauro, as pessoas não sabem que, necessariamente, que a mina de Carajás está dentro de uma unidade de conservação federal, na Flona Tapajós, na Flona Carajás, desculpe. Então é importante a gente salientar essa parte, o turismo é um deles. O outro é a madeira bem manejada, também é algo que nós estamos fazendo. Aí eu vou falar do Serviço Florestal, nós trabalhamos com a turma do Mauro, no ICMBio, nós estamos gerando 16 milhões de receitas, só com 7 planos que a gente já está implementando, 7 planos de manejo nas flonas, onde só tira-se 20 metros cúbicos por hectare a cada 30 anos, e isso gera emprego, renda local, e isso também gera uma receita e abastece o mercado brasileiro, porque no caso da madeira, 85% da madeira extraída na Amazônia é consumida no Brasil. Então vamos tentar fazer isso de forma sustentável dentro das unidades de conservação. Então, de novo, a área protegida gerando receita. Mesma coisa com as ressex, mesma coisa com os quilombolas. Eu já tinha tido uma conversa com o grupo aqui, mas a reserva extrativista de Chapuri maneja castanha há 30 e tantos anos. Antigamente vendia até para sorveteria nos Estados Unidos, a Cajari vendia palmito. Quer dizer, não é necessariamente uma nova economia. O que deveria ser nova economia é como integrar isso numa escala onde gere emprego e renda e isso torne-se uma coisa assim, o próximo açaí, digamos assim, e não ficar só agora todo mundo fazer açaí, agora todo mundo fazer uma monocultura do açaí. Também não é a saída. Então, eu espero que esse debate seja bastante rico, que a gente possa ter esses pontos de vista aqui. E, sem mais, eu queria passar, então, a palavra para o Ricardo Melo para suas visões gerais. Você vai falar aqui no microfone e eu vou ser rígido no tempo. Alô? Funciona? Bom, primeiro, obrigado, Garo, pelo esse preâmbulo aí, brilhante. Obrigado aqui pelo evento, pela possibilidade de estar falando um pouco do que a gente, quanto uma organização da sociedade civil,
de cunho ambientalista pensa e trabalha há décadas. O Garo já foi, como ele falou, já foi um dos membros estrelares do nosso time no Brasil, ajudou inclusive a criar. E é um prazer estar aqui falando um pouco sobre um tema que é muito caro para a gente, né? Que é um tema que é caro porque boa parte do que a gente tem avançado no mundo todo e no Brasil especificamente, ele tem a ver com um modelo de economia ligado à floresta. Então, todo o nosso discurso, todo o nosso embasamento de trabalho do WWF, ele prediz que é possível você ter um desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo que você convive com o ser humano naquele local, né? Então, essa base é a base que faz parte do nosso trabalho. E ele tem alguns vieses. Então, esses vieses eu acho que é importante ressaltar, porque quando a gente fala numa nova economia, a gente tem que pensar que, como tu falou muito bem, essa nova economia, na verdade, ela é uma transformação de uma economia que já vem há séculos, que ajudou a moldar a Amazônia que a gente tem hoje, que ajudou a moldar essa Amazônia, que é uma Amazônia ainda até hoje um território em conflitos, em disputa. Então, essa é uma região que ainda tem muito a evoluir, tem muito a se transformar, e a economia ela faz parte desse debate central, né? A mesa hoje ela se propõe a trazer uma dimensão dessa economia, uma dimensão desse espaço Amazônia, que é unidade de conservação, né? E unidade de conservação, o Brasil, ele tem talvez o Mauro vai poder falar melhor isso, mas é um dos sistemas mais, vamos dizer, bonitos de conservação no mundo, porque ele já predia na sua origem várias possibilidades de conservação. Isso, inclusive, abriu possibilidade no mundo inteiro de se terem outros modelos de conservação que alienam a natureza a pessoas vivendo dentro das unidades de conservação. E isso é um privilégio para o Brasil ter isso. E a gente, se tu for olhar hoje para a Amazônia, a gente pode falar que a gente tem um território muitas vezes maior do que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que de uma forma ou de outra estão em unidade de conservação que possibilitam um uso sustentável dentro de um modelo de uma velha nova economia. Então, você ter essa garantia fundiária, essa garantia de perpetuidade de um modo de uso é algo fundamental e parte, inclusive, dos discursos que tiveram hoje de manhã aqui, muito bem levantado em algumas mesas, que essa disputa por reconhecimento do direito das populações, e a unidade de conservação é uma desses formatos. Ainda existem muitos territórios que são ocupados por populações na Amazônia, que não estão reconhecidos, devidamente reconhecidos. Ainda existe um trabalho grande do governo brasileiro para fazer esse reconhecimento. Então, o potencial de você alavancar a economia da floresta dentro desses territórios é gigante. E só para um pouco que eu quero trazer aqui um exemplo, porque é um exemplo que ele traz um pouco desafios que a gente tem nessa nova economia, mas também algumas oportunidades, né? Então, acho que oportunidade sempre é bom a gente destacar, porque a gente olha para frente, né? Então, a gente tem, quanto W, a gente tem trabalhado com várias cadeias da biodiversidade ou da sociobiodiversidade ao longo das últimas décadas. Meu primeiro emprego foi exatamente com o Garo aqui, tentando trabalhar a economia da castanha, isso no começo da década de 90. Eu não vou falar nem a data exata para não ficar muito mais para trás, mas década de 90. E a gente, naquele momento, a gente tinha um produto que é um produto que ficou um pouco esquecido na história recente da economia da sociobio na Amazônia, que é a borracha. Então, quem não é da região e não sabe a história, a borracha ela foi um dos principais definidores de ocupação do interior da Amazônia. Teve várias décadas que a borracha foi o segundo maior produto de exportação do Brasil. Ajudou a estruturar a cidade de Belém, ajudou a estruturar a metrópole de Manaus e vários outros municípios na Amazônia. Um produto da sociobiodiversidade de uma economia século passado moldou boa parte do que é a sociedade amazônica de hoje. Só para ter uma ideia do poder que isso foi no passado. E esse produto ele foi muito esquecido ou negligenciado nesses últimos anos. Porque ele tinha um problema específico, é uma commodity. A borracha é uma commodity. O que significa ser uma commodity? Ela é comercializada baseada em leis de mercado tradicional. Então, quando você tem muita oferta, o preço reduz. No caso da borracha, o Sudeste Asiático dominou o mercado e o preço da borracha caiu. Um produto extrativista da Amazônia, que era parte da economia da pujança regional, acabou.
Isso criou um problema gigante que se perdura até hoje no interior da Amazônia, que é a falta de oportunidades econômicas. Então, o que que faz essa velha economia que criou deslocamento de pessoas forçada, muito trabalho escravo, muito conflito com indígenas? O que é que faz essa velha economia virar uma nova economia, né? É algo que só está sendo possível agora. Por quê? Basicamente, por uma coisa que a gente tem desconsiderado muito na história da bioeconomia, que a gente não compra na Amazônia só um produto. A gente não compra 1 quilo de borracha quando a gente compra borracha aqui. A gente tem que comprar 1 quilo de borracha, mas tem uma parte que é específica da região amazônica, que é o serviço que essa borracha tem trazido. Então, tem um produto, mercadoria, ICMS, e tem uma parte que é serviços, que é o serviço que essa borracha desempenha, quer seja pela manutenção do território em pé, então contribui, por exemplo, para a gestão das unidades de conservação, e contribui para a gestão de territórios e geração de economia. Então, o que acontece? Quando a gente tem um mercado que não aceita incorporar essa diferença de preço, essa diferença de serviço dentro do produto, você não consegue, de alguma forma ou de outra, alavancar, com poucas exceções, tipo o açaí. Tá? Por questões específicas. A maioria dos produtos da sociobiodiversidade amazônica, ela exige serviço. Não sei se vocês sabem, mas quanto custa para produzir um iPhone? É 28% do preço. Então, o resto todinho é serviço. Entendeu? Por que a gente não consegue incorporar serviço dentro dos produtos da sociobiodiversidade? A gente não está falando só carbono, não. Está falando de serviços associados outros. E empresas agora, no setor de borracha, quer seja vestuário, quer seja mainstream de pneu, começam a tentar discutir a possibilidade de incluir serviços dentro do seu produto de commodities. E isso tem possibilitado uma revolução na possibilidade de uso de borracha na Amazônia. Então, só para vocês terem uma ideia, o que significa você incluir serviços no preço da borracha. Uma borracha, hoje em dia, na Amazônia, sem serviço, ela está sendo comercializada a menos de R$3 o quilo. Vamos comprar lá na beira. Com essa parceria com empresas, olhando os serviços ambientais inclusos, a gente está conseguindo fazer o preço ele ir para 15, 16, 17 reais o quilo, incorporando serviços ambientais. Só para fazer isso, ele já se passa a ser uma nova cadeia que está se despontando como promissora. No primeiro ano, a gente conseguiu colocar para 800 famílias em torno de R$4 milhões dentro do bolso dos residentes da floresta. E isso tem provado que na Amazônia existem milhares de outras famílias que têm borracha na história, que têm interesse de começar a colocar a borracha no mercado. E o potencial é dezenas de vezes maior, chegando a R$100 milhões ano de investimento de injeção direta em quem vive na floresta, reconhecendo e melhorando o IDH de quem vive na floresta. Então, a gente acredita muito que é possível fazer isso de forma transformadora na Amazônia para muitos produtos da sociobiodiversidade. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Muito boa a sua fala inicial, que salienta o que eu tinha falado na minha introdução. É um produto que já existe, mas que você pode reinventar, agregar valor e passar a fazer uma integração maior na economia, gerando mais renda e tornando-a mais competitiva. Não necessariamente é um insumo novo, é um produto novo, mas o insumo é o mesmo, que é a borracha. Eu acho que é uma maneira de colocar. Agora eu queria passar a palavra para o Mauro Pires, que o tema aqui é áreas protegidas e nova economia, como é que as áreas protegidas, no geral, se inserem sobre isso. E depois eu vou passar, então, para a Jaqueline dar um caso específico da Resex Tapajós Arapiuns. Olá, boa tarde. Garo, queria agradecer a oportunidade de estar nessa mesa. Somos parceiros, né, se não me engano, 2 décadas, talvez 3. Não vou contar direito, porque o Ricardo já disse que era para parar esse cronômetro, né? Bom, agradeço também a participação aqui aos organizadores por esse formato. Para mim, realmente é novo, né, esse modelo. Dá até a sensação que tem muita gente, né, participando aqui da mesa. É interessante.
Mas, veja, vou direto ao ponto, por causa do tempo. O Garo começou o nosso debate aqui falando que não necessariamente são novas economias, e sim novas abordagens, procurando resgatar e dar um sentido distinto do que a comoditização. E escutamos agora o Ricardo, né, dando um exemplo muito claro que foi a borracha. O que ela foi e o que ela pode vir a ser e essa iniciativa de agregar valor. Eu queria trazer um outro elemento que se divide em dois, na verdade. O primeiro é que, para a nova abordagem, para uma nova forma de encarar, por exemplo, a borracha, a gente está falando de borracha, poderia falar do cacau, né? Aliás, o cacau, um ótimo exemplo nacional, né? Que saiu da Amazônia e floresceu a economia da Bahia, por exemplo, e hoje está em declínio, enquanto que aqui na Amazônia volta a ser um produto bastante destacado, numa nova perspectiva de sistemas agroflorestais, mostrando como que é valor. Mas eu trago aqui um elemento da política pública. Então, para nós termos novas economias, né, no que se refere a áreas protegidas, nós temos que ter, de um lado, áreas protegidas, né, a palavra já diz, ou seja, eu acredito que o Brasil tem ainda muita coisa a crescer em termos de áreas protegidas, seja a unidade de conservação, que é aquilo que, no caso federal, compete ao ICMBio, seja também de outras áreas, né? Aliás, a legislação fala de reserva legal, fala de outros arranjos, né? Para quem trabalha na Convenção da Biodiversidade, tem uma nova sigla que se chama OMEX, né? São outros arranjos aí de conservação da biodiversidade de um formato distinto da unidade de conservação. Então, nós temos que ter áreas protegidas. Evidentemente que a Amazônia se destaca nesse quesito, mas não só, o Brasil inteiro, né, todos os biomas. Talvez os demais biomas ainda sejam, né, muito menos representados dentro de unidade de conservação. E o segundo é que nós temos que ter políticas de incentivo. Não é à toa que hoje essa nova economia não seja ainda reconhecida, conhecida, não tenha todo o empenho. Claro, nós temos um conjunto de política, às vezes nem a gente até esquece, mas seja na parte tributária, na parte fiscal, que está direcionado para outro tipo de abordagem, de outro tipo de produto. Então, essa nova economia precisa de um reforço institucional, né? Estamos aqui no meio da discussão sobre reforma tributária, etc. Então, acho que é o elemento. O segundo é que dentro de área protegida, veja, a gente pode trabalhar tanto o chamado uso sustentável da floresta, o Garo falava da madeira em si, que é um excelente produto, ou o uso não madeireiro, né, que falava o Ricardo, mas nós podemos agregar também outras modalidades, né? Entre eles a modalidade do turismo, ou turismo de base comunitária. E nesse ponto que eu queria chamar a atenção aqui, para o fato de que Belém será, né, estamos todos já falando isso, que Belém será a sede da COP de 2025, né? COP30, né? Então, o Garo lembrou, né, aqui do lado de Belém não tem uma unidade de conservação que esteja aberta. Pois bem, eu acho que nós temos 2 anos aí pela frente, pelo menos no caso das UCs federais, de abrir as unidades de conservação, porque em outros países, e aqui mesmo dentro do Brasil, onde há unidade de conservação, a economia local, por mais que seja até uma reserva biológica, que é a categoria mais fechada, ela é um instrumento que pode dinamizar aquela economia regional. Mas, para isso, a gente precisa enfrentar esse gargalo que, infelizmente, impera, em particular aqui na Amazônia, de que a área protegida é algo que engessa o território. Né? Os estudos que a gente tem mostram que a cada real que é gasto na implementação de um UC, gera em torno de R$16 no entorno, na economia daquela região. Por quê? Porque pode ser o turismo, né? Então daqui a 2 anos vamos receber inúmeras delegações internacionais e provavelmente essas delegações quererão conhecer áreas protegidas, conhecer a chamada Amazônia, o que se trata, como é que faz e tal. Então a gente tem 2 anos aí para preparar essas unidades de conservação, porque isso dinamiza tanto a população que está no entorno, digamos assim, de um parque nacional, acho que os aplausos não são para mim não, né? Achei que
enfim. Ainda não. Mas como também para as populações que estão dentro das unidades. E aí a gente tem que resolver alguns conflitos, né? Eu falo mais para mim mesmo, porque o ICMBio, ele gerencia áreas protegidas com conflitos de uso, né? Entre eles, por exemplo, com quilombolas. Algumas unidades de conservação foram criadas sem considerar que ali naquele território havia uma comunidade quilombola, havia uma comunidade de pescadores, havia ribeirinhos, havia extrativistas e havia indígenas também. Então, acho que essa é uma questão que o ICMBio tem que resolver, mas não é só o ICMBio, é o Estado brasileiro, né? Então, tem um problema de fundo que a gente precisa enfrentar. Mas eu vejo isso como uma grande oportunidade, porque nós teremos, então, ao longo desses 2 anos, uma grande possibilidade de avançar na implementação dessas unidades, criar novas áreas e traduzir esses territórios em oportunidades de formação de negócios, em oportunidades para alavancar a economia regional e para além daquelas outras possibilidades convencionalmente já estabelecidas, ou seja, atividade agropecuária, a atividade do comércio local. A gente pode agregar, como disse o Ricardo, ofertando serviço, ofertando oportunidades para dinamizar essa economia. Por isso que eu gostei demais aqui dessa lógica, porque permite alguns olhares aqui como a gente dinamizar essa economia. Eu vou ficando por aqui. Obrigado. Obrigado, Mauro. Já que sobrou 1 minuto, eu vou dar um número para fortalecer o ponto que você estava colocando. Nos estados, no Quênia, gerou, em 2019, antes da pandemia, 7,9 bilhões de dólares, 1,6 milhões de empregos e 8% do PIB é no turismo. Nos Estados Unidos, deixa eu ver aqui, os Estados Unidos são 23 milhões de dólares, são 23 bilhões de dólares, do que eles fazem uma estimativa, como você colocou, é o parque mais uma área de 100 quilômetros em torno do parque, e isso gerou 32 bilhões e 300 e tantos mil empregos. E o importante, e isso a gente viu porque é um estudo que eu acompanhei com um colega meu, a maior parte dos empregos são na zona rural. Não são empregos na cidade, mas é na zona rural, é porque o cara é guia, tem restaurante, tem uma série de outros serviços, vende artesanato, enfim, tem uma série de outros serviços que são permitidos. E por último, eu vou dar o dado, porque são países grandes, mas Costa Rica é pequenininho, e Costa Rica gera 3,4 bilhões de reais, 5% do PIB é criado com a visita aos parques. Não só aos parques, eu fiz a conta de ecoturismo, porque lá tem muita área protegida que não é do governo. Mas, enfim, isso mostra a importância que o turismo pode vir a ter em alguns lugares. Aproveitei esse 1 minuto que estava sobrando. Agora, passar a palavra para a Jaqueline e falar um caso específico que não é de turismo, mas é o que voltado ao manejo comunitário, no caso da reserva extrativista Tapajós Arapiuns, que é acho que vocês vão gostar muito desse caso. O desafio é como isso virar o padrão. Oi, tá ouvindo? Pode. Oi. Um pouquinho baixo. Alô? Agora sim. Melhorou? Beleza. Boa tarde a todos os componentes da mesa. Agradecer. Está muito aqui. baixo. Oi, boa tarde. Pega esse microfone aqui, vê se esse aqui resolve. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde a todos. Agradecer ao moderador Garo, a Marília, que entrou em contato comigo para me convidar, e todos os componentes aqui da mesa. É bastante grande a minha responsabilidade de falar depois do meu chefe, né? Mas aí eu aproveito, porque agora ele não vai ter como puxar minha orelha. Então, falar um pouquinho da experiência que a gente tem na gestão da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns. Eu sou engenheira florestal e trabalho lá há quase uma década, né? Eu sou servidora do ICMBio, só uma correção, que eu acho que você falou Serviço Florestal Brasileiro. Desculpe. ICMBio. E tenho bastante orgulho de trabalhar no ICMBio, porque considero que é uma das instituições nacionais que tem mais capilaridade, principalmente na Amazônia, né? Onde nós temos diversas realidades, isso aqui já foi falado várias vezes, mas o ICMBio está em lugares que muitas instituições que são extremamente importantes também
não estão presentes, como, por exemplo, o Exército, até mesmo a própria FUNAI, não está presente com um grupo de servidores, mas o ICMBio está lá. E o fato do ICMBio estar na região, nos locais, traz uma responsabilidade muito grande para o seu corpo de servidores. E aí, eu vou já entrar no caso da Resex Tapajós e Arapiuns, mas eu queria trazer uma visão um pouco geral sobre o contexto em que as unidades de conservação estão inseridas, principalmente na Amazônia. A unidade onde eu trabalho, ela tem mais ou menos 690 mil hectares, né? Quando eu era estudante, eu ouvia muito, quantos países da Europa cabem na Amazônia, né? E aí, quando eu fui trabalhar nessa unidade, quantos Brasis cabem dentro da Resex Tapajós e Arapiuns? E aí eu fui fazer uma pesquisa besta no Google. O Brasil tem 5.500 municípios. 93% dos municípios brasileiros têm menos de 690 mil hectares. Aí outro número da Resex Tapajós e Arapiuns. É uma das unidades de conservação, uma das Resex mais habitadas da Amazônia. Tem mais ou menos 3.500 famílias. Isso dá mais ou menos 18 mil habitantes, 18 mil pessoas. Vamos lá de novo para o mapa do Brasil. Eu sou uma pessoa apegada a slide. Eu queria apresentar um slide com mapa, mas não me deixaram. Eu tenho um apego a slides. Mas é bom porque você vê, né? Você pega o mapa do Brasil e a malha dos municípios e você vai ver lá que menos de 60% dos municípios brasileiros têm 18 mil habitantes, né? Então, quando a gente fala da Resex Tapajós e Arapiuns, me desculpe, meu chefe, mas a gente não faz a gestão de uma unidade de conservação. A gente faz a gestão de um município, com todas as características. A gente diz que lá a gente faz atendimento ao público, é uma prefeitura, lá no escritório de Santarém, onde eu trabalho. E nesse contexto, o ICMBio não tem a infraestrutura de uma prefeitura. E, novamente, puxando aquela questão, às vezes o ICMBio é o único órgão que está presente ali naquela região. Não tem uma gama de instituições que são necessárias e fundamentais. Então, o ICMBio, ele não faz só gestão ambiental. Faz gestão de saúde, de educação, de infraestrutura, de comunicação. Então, quando o gestor ele tem essa compreensão do território e de que aquele território ele está imerso numa diversidade de realidades, ele precisa mudar a sua visão e não olhar só para a questão ambiental. E aí, nesse sentido, a Resex Tapajós e Arapiuns é uma unidade de conservação que foi criada por conta de luta dos próprios moradores. Hoje, ela vai fazer, no final desse ano, ela vai fazer 25 anos, mas ela foi criada por conta de luta das pessoas que ali vivem naquele território. E ainda hoje, com esse elevado quantitativo populacional, ela ainda mantém 90% da sua área preservada. Muito diferente de outras unidades de conservação criadas ao longo do eixo da BR-163, por exemplo, onde cresce os índices de desmatamento, de ilícitos, de garimpo, de grilagem. Mas por que isso ocorre? No meu entendimento, no meu ponto de vista, novamente, meu chefe vai poder puxar minha orelha depois, eu acredito que ela só é ainda preservada, 90% da sua área, mais de 90% ainda é floresta, por conta das 18 mil pessoas que estão lá, das 18 mil pessoas que moram nesse território. Não é porque o ICMBio faz a proteção ou a gestão, não é por nossa causa, presidente, é pelas pessoas que estão lá. Elas é que fazem esse trabalho. Então, assim, elas estão fazendo todo o trabalho que o Estado dá apenas um pequeno empurrão. E aí, os desafios que existem no território são desafios que o Estado não tem conseguido dar vazão e promover, né, o desenvolvimento econômico daquela região. Mas, ainda assim, as comunidades, as populações buscam soluções alternativas. O Garo falou aqui que próximo de Belém não tem nenhuma unidade de conservação aberta à visitação. Não seja por isso. Santarém está bem pertinho aqui. E lá tem 2 importantes unidades de conservação que, oficialmente, ela pode até não estar nos números oficiais de abertas à visitação, com licitação pública, como é o padrão nacional do ICMBio. Mas as comunidades estão fazendo o turismo de base comunitária e funciona e é exemplo
temos vários parceiros que estão aqui, que apoiam as atividades lá da cadeia de turismo de base comunitária, e a Resex Tapajós Arapiuns, esse é um dos carros-chefes da unidade. E várias outras cadeias que a gente poderia citar aqui, como, por exemplo, a meliponicultura, o artesanato. E aí a gente entra na questão dos produtos florestais madeireiros e não madeireiros, né? Temos vários produtos que são fabricados ali no território, com base na cadeia dos produtos florestais não madeireiros, né? Como o artesanato de palha, o artesanato de biojoias com produtos originários do látex, e a cadeia produtiva do manejo florestal. A cadeia produtiva do manejo florestal de produtos madeireiros é uma cadeia ainda artesanal, mas que vem se desenvolvendo ao longo do tempo, mas que ainda precisa ser muito desmistificada culturalmente. Porque, veja, a Resex ela foi criada, né, os povos lutaram para tirar madeireiras de dentro do território, né, porque as madeireiras estavam expulsando eles do território. Então, eles lutaram para criar o território. E quando a gente vai falar de manejo florestal, muitas pessoas ainda ficam na dúvida, mas será? A gente vai trabalhar com madeira, mas a gente não expulsou os madeireiros daqui, como é que a gente vai trabalhar com madeira? E isso vem sendo trabalhado ao longo do tempo para desmistificar, porque isso ainda é um mito na região, em várias regiões da Amazônia. Não vem a questão da cadeia produtiva da madeira como uma alternativa econômica viável e ambientalmente sustentável. Mas isso a gente vem conseguindo quebrar ao longo do tempo. Mas, já finalizando, o que eu gostaria de enfatizar é que, assim, tem alguns gargalos principais que precisam ser sanados para melhorar realmente as condições dessas cadeias econômicas produtivas ali na região e na Amazônia como um todo. Por exemplo, a questão energética, né? É uma unidade de conservação que, ainda na atualidade, tem 2 décadas lutando para estar interligada ao Sistema Nacional de Distribuição de Energia. E ainda hoje não foi feita essa interligação. E o que eu vejo como principal saída e opção alternativa, né, de mudança, no longo prazo, é claro, é a questão do investimento na questão educacional. A Resex é uma unidade de conservação que tem a população tem um dos maiores índices de escolaridade na região amazônica, né? Tem muitos profissionais que atuam lá dentro que têm nível superior, porque tem muitas escolas. Mas a Resex ela tem uma pirâmide etária que parece como é que eu vou dizer, como é que é o nome daquele negócio? Ampulheta, né? Ampulheta. Então, na base, ela tem um quantitativo muito grande de jovens, e aí tem um afunilamento nas pessoas na faixa etária produtiva, dos 20 aos 40 anos, tem uma quantidade populacional reduzida, e uma faixa etária, um número grande de pessoas acima de 40, 50 anos, que já estão um pouco fora da idade produtiva. Então, assim, existe uma evasão muito grande de jovens em busca de mercado de trabalho fora do território. Então, eu acho que uma das alternativas e saídas, já finalizando, é o investimento na valorização cultural do território e da questão educacional. Desculpa se eu passei do tempo. Obrigado. Obrigado. Foi bastante elucidador. Foi bom, foi interessante você mencionar a questão da madeira. Eu até menciono que, do mesmo jeito que a gente não confunde o garimpo com o setor de mineração, não pode se achar que o empresário que faz manejo florestal, que é certificado, que cumpre todas as leis, etc., etc., é igual ao madeireiro que está lá desmatando e tirando madeira ilegalmente de terra indígena. O produto é o mesmo, mas eles são pessoas diferentes. Na mineração não é diferente, porque o garimpo não se confunde com a mineração organizada que nós veremos agora em breve. E a questão da valorização é muito importante. Agora passamos para um tópico, vou passar a palavra para a Claudinete. Eu acho que é importantíssimo, porque eu queria chamar a atenção que o nome desse painel é áreas protegidas, não é unidade de conservação. E as terras quilombolas, elas são áreas protegidas. Embora elas não estejam no Sistema Nacional de Conservação, elas são áreas protegidas. Se você olhar
a classificação que a IUCN tem, que é uma classificação reconhecida mundialmente como uma classificação, a categoria 6 é de manejo sustentável de recursos naturais, especialmente pelas populações locais. Então, a terra quilombola tem que ser considerada, como também outras, como área protegida. Então, é muito bom a gente ter um exemplo aqui de uma terra quilombola explicando o valor e a importância desse tipo de área na Amazônia e no Brasil. Então, com isso, eu queria passar a palavra para Claudinete para expor um pouco o que vocês conseguiram e quais são os seus desafios. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Obrigado, Garo. Obrigado ao IBRAM pelo convite. Obrigado a todos vocês, companheiros aqui. Eu sou a Nete Colé. Eu sou do Quilombo Boa Vista Trombetas. Sou mãe, sou mulher, sou negra, sou quilombola. E eu venho falar um pouco em nome da minha associação, lá no município de Oriximiná, aqui no estado do Pará, que é a ARCMO, a Associação dos Remanescentes de Quilombos do município de Oriximiná. E como o Garo falou, nós somos comunidades tradicionais quilombola, que desde a época de... Minha associação foi fundada em 1989. Ela foi fundada com o objetivo de lutar, né, pela territorialidade das comunidades, para preservar que aquelas comunidades elas pudessem ter o direito de viver, que as famílias tivessem o direito de morar ali naquelas áreas onde foram fundadas, porque a nossa história, os escravos fugiram das grandes fazendas do município aqui de Belém, Santarém, Óbidos, e foram para o alto das cachoeiras, no Rio Trombetas e no Rio Erepecuru, que lá era difícil deles serem capturados, e de lá, quando acabou o período dessa captura, eles desceram essas cachoeiras e vieram formando os quilombos nas águas mansas que a gente fala do Rio Trombetas e Rio Erepecuru. E hoje nós somos 37 comunidades quilombolas no município, em 8 territórios, dividido em 8 territórios quilombola. E são territórios com uma extensão territorial muito grande. Então, desde esse tempo, a gente vem trabalhando em como fazer essa preservação dessa floresta, desses territórios, dessas famílias, sendo que nós estamos em sobreposição com 2 unidades de conservação, que é a Floresta Nacional Saracataquera e a Reserva Biológica do Rio Trombetas. Porém, como você falou, quando a Reserva Biológica foi criada, já existiam famílias quilombolas morando lá naquela área. E lá, pela lei, não poderia ter ninguém dentro daquela área da reserva. Ninguém morando, teria que ser uma área totalmente intacta, totalmente preservada. Mas a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. Então, a ARCMO ela vem trabalhando as suas comunidades também voltado para essa questão da preservação, da geração de renda. Hoje nós temos uma cooperativa, que é a Copa Flora, que ela trabalha o produto dos quilombolas, dos indígenas, dos extrativistas, dos ribeirinhos, dos planaltinos. Ela compra a castanha, o óleo do cumaru, a copaíba e vários outros produtos não florestais, o artesanato, e faz essa venda para empresas brasileiras, empresas também estrangeiras, né? Deraca, Natura. Então, assim, essa é a nossa fonte de renda. É extrair o produto da floresta e manter e preservar essa floresta em pé. Porque para nós, o que adianta a gente só desmatar e para o futuro a gente não ter a nossa base, que é a floresta, que a gente fala que, além de ser floresta, é a nossa mãe, que é o lugar da nossa casa, né? É onde a gente mora. Eu nasci na floresta, vou morrer na floresta. E então, a gente vive nos dias de hoje com essa interrogação na cabeça, de você pensar, está sendo votado, né, o marco temporal. Aí eu fico pensando, poxa, daqui
mais uns dias? Será que tudo que nós construímos para a gente ter direito a uma titulação, ter direito a uma terra, a gente perder tudo isso, como é que vai ficar? Como é que a gente fala, como é que a gente pensa no futuro do mundo, como é que a gente pensa no futuro da Amazônia, se o próprio Estado brasileiro que te dá é o mesmo que te tira? Então, é uma coisa que não tem muita lógica, não tem muito fundamento. E falando um pouco mais sobre a questão das unidades de conservação, se você observar hoje, que eu também gosto muito da apresentação, do slide, se você pegar hoje o município de Oriximiná, você pode observar claramente nas imagens do Google, só entrar lá, que os territórios quilombolas são os territórios mais preservados que a gente tem lá, justamente porque a gente faz a gestão territorial. Nós fomos para outros estados, o Instituto Canindé, da Neidinha, que estava mais cedo aqui, fomos para Porto Velho fazer essa troca de experiência para a gente conseguir manusear ferramentas de tecnologia lá do ODK e acessar o Google, né, para a gente fazer o monitoramento do nosso território pelas imagens do satélite, porque a gente sabe que são áreas muito extensas. Uma coisa é você estar no físico, você entrar na floresta, e a outra coisa é a gente conseguir visualizar isso por cima. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento, né, de todo o território quilombola, ver aonde está sendo desmatado, aonde tem invasão de garimpeiro, e com isso a gente consegue acionar as autoridades competentes para nos ajudar a expulsar essas pessoas de dentro do território, porque são terras, são áreas que são muito cobiçadas. E são territórios que, assim, têm potencial mineral, têm potencial para hidrelétricas, mas é aquela situação. No meu ver, no meu entendimento, eu acredito que para a gente construir, né, para a gente construir esse futuro, para a gente trabalhar a sustentabilidade do planeta, a sustentabilidade da Amazônia, a gente tem que trabalhar em conjunto. Porque hoje a gente vê que tudo que vem do Estado brasileiro, ele já vem e já cai na nossa cabeça. Vai ser feito isso e aquilo, mas ele não leva em consideração, ele não faz um levantamento daquela localidade. Hoje nós estamos sendo vistos como invisíveis, não porque já teve o censo do IBGE e hoje já mostra que lá em Cachoeira Porteira, Paraná do Abuí, que são comunidades remanescentes de quilombo, tem pessoas morando dentro da floresta amazônica. Então, esse censo ele foi muito importante porque ele conseguiu dar uma dimensão melhor de toda a população quilombola, população indígena que está dentro dos territórios. E é importante que, com todas essas situações que eu estou falando, a gente consegue fazer essa gestão territorial, a gente consegue mostrar para o Estado brasileiro, consegue mostrar para as instituições que nós temos nosso plano de vida, que nós temos o nosso fundo quilombola, que nós fazemos a gestão territorial das nossas áreas para que ela seja preservada, para que as nossas famílias consigam trabalhar e sobreviver com os produtos da floresta, sem fazer o desmatamento, sem fazer a pesca predatória. Temos o acordo de pesca em algumas áreas. O acordo de pesca, o que é? É para a minha comunidade. Fica decidido que nós temos que pescar, digamos, 30 quilos de peixe de tanto em tanto tempo. Então, é aquilo, você não pode mais pescar do que aquilo, você tem que respeitar o período do defeso, você tem que respeitar o período de desova dos quelônios. E tudo isso a gente vai construindo para que essa preservação, essa sustentabilidade, ela se perpetue, né, para as futuras gerações. É isso, muito obrigada. Obrigado, acabou exatinho no tempo. Eu acho que essas duas últimas intervenções
reforçam a ideia, que eu espero que passe para vocês, que as comunidades protegem a floresta, porque as comunidades dependem da floresta. Elas usam a floresta para se manter há séculos. Então, quando via pessoas dizendo que o pequeno é que estava desmatando, não, o pequeno é que está protegendo. E quando você está lá, é como qualquer coisa na nossa vida. Se você está em casa, você está cuidando da sua casa. Senão, está abandonado, alguém vai lá, invade, cai, acontece alguma coisa. É a mesma coisa. Se as comunidades estão lá, elas estão ajudando a proteger. E aqui são bons 2 exemplos. E aí, nós trouxemos esses 2. A Marília, o pessoal do IBRAM, organizou esse painel dessa maneira para mostrar que não existe uma fórmula única, mas todas elas, boa parte delas, passam por ter a presença e a participação da comunidade, porque eles são atores, são pessoas que gostam, dependem da floresta e querem usar e manter a floresta lá. Então, eles até ajudam na fiscalização. Muito obrigado, presidente. Agora vamos passar um pouco para o outro lado. Isso aqui é um evento nós estamos num evento do IBRAM e eu acho importante. Agora, essas últimas 2 falas serão ligadas a o que a mineração tem a ver com áreas protegidas. E vamos começar essa última parte com o Hugo, que vai dar uma visão geral, depois a gente passa para o Guido falar especificamente o que está sendo feito pela MRN, desculpe. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Garo, também queria agradecer a você o convite, ao IBRAM, e também me alinhar aqui, como o Mauro já, os outros colegas fizeram, com relação ao seu comentário sobre novas economias. Eu acho que a gente tem que rebater e enterrar de vez uma visão distorcida de que progresso é um ciclo acumulativo de volume e que só olha para frente e não olha para trás. Eu acho que ontem ainda conversávamos aqui, o Jorge Viana e o Binho, que também participaram aqui do programa e que tiveram no governo do Acre, até o conceito que eles criaram de florestania, que é exatamente de trazer para presentificar e, pelo contrário, projetar para o futuro esses conhecimentos dos saberes e fazeres daqueles que vivem de e para e na floresta, que eu acho que é o caso aqui de várias das experiências citadas. Então, eu acho que isso é uma visão também que a gente cada vez mais, né, na Vale compartilha. A Vale é uma empresa de longa presença no bioma amazônico, é uma empresa com vários momentos, pública, privada. Passamos recentemente por um momento de intensa dor que vem provocando uma transformação gigantesca na companhia cultural e de gestão e numa visão, inclusive, de relação com a natureza. Hoje a gente acha importante anunciar a nossa visão de que nós somos uma nature-based company, ou seja, nós somos uma operação extremamente dependente da natureza e que impacta a natureza de forma relevante. Então, como lidar com esse quase paradoxo? Como lidar com isso, principalmente quando a gente está dentro de biomas? E aí já foi citado aqui o caso de Carajás, que é um caso que não é da Vale, é um caso da engenharia brasileira, da capacidade da engenharia brasileira de desenvolver um modelo numa floresta nacional protegida, dentro de um mosaico de 800 mil hectares, que produz 60% do minério de ferro que a Vale produz, segundo item da pauta de exportação brasileira, dentro de uma flora, impactando essa flora em 3%. E ajudando, inclusive, numa agenda muito intensa e cotidiana, porque não é uma agenda institucional com o ICMBio, a proteger com cercas, aceros, atividades de pesquisa, enfim, são 100 seguranças, guardas florestais mantidos ali. Mas essa é uma visão quase que linkada ao negócio, quase que como uma derivada de um compliance, de uma obrigação, né, ali in situ. Em situ, posso também mencionar o Bioparque ali em Carajás também, que vai numa linha que você acaba de falar. Estamos fazendo um movimento, trazendo a pessoa responsável pelo Museu da Manhã para repensar ali um museu da floresta de Carajás, para atrair turismo para a região. Mas como ir além disso? Mais para fora, mais para longe da nossa cerca. E aí eu acho que eu começo a me aproximar do tema dessa mesa aqui, tentando dar conta do tempo rapidamente, que é é uma outra jornada de aprendizado que a gente vem fazendo com a meta florestal que a gente anuncia em 2019, de proteção e restauração de mais 500 mil hectares de florestas para além das nossas cercas, dos quais 100 mil hectares de proteção e 400 mil de conservação, 100 mil de restauração e 400 mil de proteção e conservação. Nesse viés de proteção, qual é a nossa visão? Não é de reinventar a roda. As agendas estão aqui, já estão dadas por vários dos exemplos que estão colocados aqui.
a nossa potencial é de pegar o nosso veículo, que atua na Amazônia há 12 anos, o Fundo Vale, e ajudar nos arranjos. Para mim não são novas economias, são novos arranjos voltados para essa incorporação dos saberes tradicionais, trazendo o que falta para isso escalar, para isso permitir uma efetiva desenvolvimento biodiverso dentro dessas unidades protegidas, dessas áreas protegidas. Então, esse é o modelo que a gente tem feito com sistemas agroflorestais biodiversos. A Belterra, que é um exemplo aqui próximo de Carajás, talvez com Valmir Ortega, é um exemplo que está indo muito bem e que não é dele também. Ele trabalha com micro e pequenos produtores rurais, muitos dos quais, inclusive, sem uma titulação definitiva, e nós criamos um modelo para não criar essa perversidade do documento como impeditivo do desenvolvimento do projeto. E sim, a legitimidade, inclusive, da posse é um conceito que a gente adotou para fomentar esses vários pequenos negócios e que estão se desenvolvendo, está escalando. É um projeto que mira 40 mil hectares, com esse pool de pequenos produtores. E poderia citar, Mauro, uma parceria que a gente tem, e Claudinete também, uma parceria que toca muito aqui no ponto em que você traz, né, que é a dimensão dessas famílias e desses agricultores, dessas comunidades que vivem em áreas protegidas, e a gente firmou recentemente, o Mauro estávamos conversando com isso há pouco, uma parceria do ICMBio com o Fundo Vale. É um investimento que a gente vai fazer de 25 milhões, de 23 a 25 de reais, abrangendo 16 unidades de conservação em uma terra indígena, mobilizando o engajamento de 7 organizações da sociedade civil, que, por sua vez, vão mobilizar outras tantas para disseminar uma via de suporte técnico, de acesso ao mercado e de acesso a capital, que é o que mais falta nesses pequenos empreendimentos e que tem um potencial, Mauro e eu falamos ali há pouco, de atingir 50 mil famílias dentro dessas áreas protegidas de pequenos agricultores. Então, esse é um movimento muito auspicioso. E aí eu quero também falar, porque ontem falava com o Leandro Graz, o presidente do IFAM, que estava aqui, e o Mauro ali nos bastidores falava, dessa visão também, que eu acho que é dos entes regulatórios, de uma visão de articulação do desenvolvimento e não apenas numa via regulatória, que eu acho que é o que está em pauta aqui, colocado, e que aí se junta com essa visão das empresas como a nossa, que está atuando na Amazônia. Um segundo e último projeto, para tentar dar conta do tempo, Gário, e aqui você não me espancar, que é outra parceria com o ICMBio, que é o projeto da Genômica Ambiental Brasileira, que a gente está desenvolvendo com o time do Mauro e do ICMBio, e com o ITV. O ITV a gente vem caracterizando cada vez mais, foi um ente criado lá atrás para dar conta das dores da nossa operação, e a gente agora está cada vez mais levando ele para ser um ambiente aberto de conhecimento sobre a Amazônia. Nós temos hoje uma biblioteca genética da Amazônia com cerca de 13 mil indivíduos geneticamente mapeados, e esse projeto vai fazer um ciclo de sequenciamento genético voltado para a melhoria genética, inclusive de várias cadeias produtivas da Amazônia, para visar uma alavancada, além de também um viés de proteção de unidade de espécies endêmicas e outras. Também acho que não é para mim, Mauro. Eu e você estamos hoje precisando de mais aqui. Bom, se precisar, a gente bate palma para vocês. Eu peço aqui para bater palma. A gente bate para todos nós, a mesa inteira aqui. Aí, ó, pronto. Então, isso revela o quê? Empresas como a nossa, e agradeço a menção da distinção de garimpo e mineração, porque isso me leva a uma frase que a gente obsessivamente tem trazido. A gente se conecta com essa agenda nesse momento de tipping point da Amazônia, como nunca havido na história da Amazônia, de forma mais assim enfática, muito forte, em 2020, com um manifesto que, primeira vez, a gente fala de garimpo ilegal, de desmatamento ilegal, de queimadas criminosas, de apoio aos direitos indígenas nessa terra. E a gente vem avançando, nos posicionamos contra o PL, inclusive, que abria que abria ali o espaço para uma série de coisas. E a gente, na verdade, a gente entende que a nossa visão é de que a premissa da preservação socioambiental do bioma amazônico não é uma premissa apenas de natureza socioambiental estrito sensu. Ela é uma premissa
de negócio, porque nós não queremos conviver com essa economia da ilegalidade que contamina o nosso negócio e todos aqueles que querem operar de forma digna, decente e contribuindo para o desenvolvimento, para a preservação da floresta em pé e para o desenvolvimento das comunidades que lá vivem. Então, isso a gente está obsessivamente perseguindo. Falta muito para fazer? Falta. Mas isso, a gente não quer sair desse trilho e a gente quer estar comprometido com essa agenda. Eu acho que essa é a nossa mensagem. Muito obrigado. A mensagem é clara, se a gente também não combater, tem que ser dos dois lados, né? Se a ilegalidade não diminuir, também você tem um problema que é difícil competir, né? Para qualquer outro produto, não só aqui, nós estamos falando da castanha, com atravessador, a madeira, todos eles têm o mesmo problema. Agora vamos passar para a última fala, e ela é do Guido, que vai dar um exemplo de como isso está se aplicando, como vocês estão aplicando isso numa empresa que está lá há muitos anos e é bem no meio da floresta, como isso está dando certo, ou quais desafios que vocês têm. Obrigado, Guido. Tá, obrigado. Boa tarde, pessoal. Cumprimento toda a mesa. O painel está... Estou aprendendo muita coisa aqui, fiquei impressionado com os números lá da Tapajós. A Claudinete falou coisas aqui que, apesar de falar de Oriximiná também, eu nem sabia que está tão sofisticado assim. E também muito interessado em conhecer mais sobre a questão da seringueira, que é uma das espécies que eu pretendo intensificar lá na região. A MRN está no oeste do Pará, nesse município de Oriximiná, que é um dos maiores do mundo. Se você for olhar no Google, vai ter uns 3 ou 4 na Groenlândia, e depois aparece uns aí, Canadá, Austrália, e depois Altamira e Oriximiná. É um país aquilo ali. E ao longo do rio, como a Claudinete falou, você tem uma série de comunidades quilombolas. A MRN está inserida nessa flona Saracataquera. A mineração começou antes de existir a flona, e a flona foi delimitada a 440 mil hectares, mais ou menos. E a gente atua lá, e também tem madeireiras fazendo manejo florestal mais ao sul, sudoeste da flona. E a gente está mais para o norte, assim. E também a gente... Mineração não tem que reconhecer, isso é óbvio, tem um impacto muito grande na natureza. A gente suprime a vegetação e revegeta todo ano, de 1 para 1, mais ou menos 300, 400 hectares. Então, no final, quando você olha o total líquido de reflorestamento, a gente impactou mais ou menos uns 3, 4%. E, obviamente, você tem de vários níveis você tem coisa de 1 ano, que se você olhar pelo satélite parece que não é nada ainda, mas você tem coisa de 30 anos com os grandes mamíferos lá já voltando. Onça, tamandué, anta, os macacos, todos ali frequentando essa parte reflorestada, com castanheira de 30 metros, dando fruto e tudo. Então, eu penso muito, e linkando com a sua fala inicial, essa questão, a economia não é nova, ela já existe. E lá existem alguns sistemas agroflorestais, a Claudinete falou de alguns produtos que eles extraem e conseguem comercializar. A gente apoia com sementes, mudas, com ferramentas para o manejo, técnicos, às vezes a gente leva técnicos da Emater, nossos engenheiros florestais. Mas o desafio para mim é fazer a escala, porque hoje ainda a MRN é o grande empregador da região. E será que quando eu sair, eu tenho que deixar alguma coisa ali, alguma coisa para essa economia continuar? Então, minha ambição e o que a gente está fazendo, e eu quero intensificar cada vez mais, à medida que eu refloresto, já que eu refloresto todo ano, 300, 400 hectares, que eu tenho um viveiro para 1 milhão de mudas por ano, já desenvolvemos lá um projeto
bem avançada, apresentamos na COP ano passado ou esse ano, não sei, acho que foi ano passado, sobre castanha, o genoma da castanha. Então, intensificar essas espécies dali, o cumaru, copaíba, castanha, andiroba. Ouvi ontem, eu acho, a Malu falando desse projeto Genoma do Cacau. Eu tenho muito interesse. Não é muito normal na região. Acho que as pessoas não conhecem muito cacau. É uma coisa mais complexa para manejar, né? Então, assim, eu acho que a MRN tem ela pode fazer isso, deixar no lugar ali uma floresta mais rica para o futuro, para essas comunidades viverem realmente dessa floresta, uma floresta mais rica do que era, e vai ter uma certa infraestrutura, alguns acessos, a gente vai deixar energia, tem o porto, tem a vila, você pode até fazer ali uma agroindústria e beneficiar o produto. Eu tenho, assim, meio que um sentido de missão com isso. Eu tenho uma visão no futuro de ter, sei lá, uma gôndola no Pão de Açúcar, produtos da floresta Arataquera, aquele bombonzinho de chocolate com a castanha dentro, tudo ali de um produto da floresta. Então, assim, eu tenho essa ambição, né? Então, eu acho que é isso que a mineração pode fazer. Outras coisas eu penso, aproveitando que está o presidente do IBF aqui, e eu já até comentei algumas coisas com o Mauro. Por exemplo, lá existem empresas manejando a floresta, e no norte, que é exatamente onde coincide com os territórios quilombolas, que ainda estão em fase de serem finalmente titulados, não tem ninguém manejando essa floresta. É exatamente onde eu vou entrar no futuro para fazer a mina. Então, os quilombolas poderiam já estar lá manejando essa floresta, né? Não, depende de uma concessão florestal. Direcionar, será que não é possível direcionar para eles? Eu posso ajudar com a nossa experiência empresarial a estruturar uma empresa para eles fazerem esse manejo? Porque hoje, apesar de não tem essa sobreposição, tem esse conflito, existe uma RTID em cima da Flona e em cima da Rebio, e só que os quilombolas ainda não têm a titularidade final daquele solo, porque essa dupla afetação também não está claro como vai ser feito. Então, esse conflito até atrasa o meu licenciamento. Eu gostaria de resolver o mais rápido possível. A gente fala, por exemplo, não tem problema nenhum, eu pago royalty de superficiário para vocês. Agora, tem que ter um arcabouço legal para isso. Hoje a madeira, por exemplo, eu pago para o ICMBio, e a madeira que antigamente eu pago para fazer a supressão vegetal, né? E a madeira de lei que eu vendia e recuperava um pouco desse custo, eu entrego para o quilombola. Então, estou pagando 2 vezes. E ainda pago imposto. Né? Então, isso é muito importante ser regularizado, porque isso é uma forma também de distribuir os benefícios gerados pela mineração nas comunidades. Depois eu ia falar, eu não sei se vou ter oportunidade de falar de novo, eu ia falar um pouco sobre Vai ter. a minha ambição assim, também nessa questão de reflorestar acima da minha obrigação legal para gerar mais floresta, um buffer ali protegendo a flora. E apesar de ter aquelas regiões quilombolas que a gente olha mais para cima, elas são realmente preservadas, mas no sul da Flona, no Sapucoá, tem muita supressão, né? Então, é isso. Acho que eu até economizei tempo. Você pode aí fazer suas considerações. Não, obrigado. deu certinho. Só esclarecendo, se a comunidade já tem o direito real o direito de uso, a gente não faz concessão. Já faz o manejo direto, porque se fosse fazer, não tem que concorrer. Mas existe esse problema legal que a gente tem que resolver, porque teoricamente, se você vai manejar um recurso por 30, 40, 50 anos, você tem que ter alguma base jurídica dizer que você vai continuar pelos 30, 40 anos. No caso das RESEX, as comunidades que estão na RESEX, elas já manejam, e a gente vai entrar para trabalhar mais nelas, mas
não seria, só deixando claro que não pode ser concessão, porque quem tem que manejar são as Sim, comunidades. mas como eles ainda não têm o documento final É. daquilo, só tem RT&D, fica esse limbo. né? Exato. Ele Esse é um tá problema. Tá no INCRA para ver, consulta com o ICMBio, mas Sim. ainda não resolveu. Sim. Muito obrigado a todos. Posso pedir uma salva de palmas aqui, antes das perguntas? Tem gente aqui que tem ego frágil, que as palmas logo. Eu tenho algumas perguntas que eu já recebi aqui. Eu queria começar com uma rodada que é voltada para a questão da bioeconomia. Todos vocês falaram de uma forma ou outra em bioeconomia. No seu caso, vou começar aqui, mas pode falar bioeconomia em geral, tá? Eu vou dar um teaserzinho para vocês, porque a Claudinete me falou bastante da castanha, né? Eu não consigo entender como a Bolívia e o Peru são maiores exportadores de castanha do Brasil do que o Brasil, mas é onde a gente está. É isso que a gente é nesse tipo de coisa que a gente está chamando a atenção, que não é para não desenvolver uma nova bioeconomia, mas essa cadeia existe, porque os outros estão conseguindo exportar mais que a gente. Eles têm menos castanheira que a gente. Então, tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente do que a gente está fazendo para agregar o valor aqui dentro. Mas vou passar a palavra para o Ricardo falar da questão que perguntaram aqui para nós sobre... não ficou clara a agregação de serviço no exemplo da borracha. Isso é uma taxa por ser na Amazônia ou é um serviço real agregado? Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala assim, o que é um serviço agregado, né? Então, geralmente a academia, os cientistas têm uma discussão gigante sobre o que significa serviço ambiental, né? Então, se for pegar qualquer economista que trabalhou com valoração de serviços da natureza, tem uma dificuldade gigante de botar valor nisso. Talvez o caso mais próximo é o carbono, que é mais ou menos, né? Então, como é que você faz, como é que você bota um valor numa coisa que é difícil de colocar valor, um valor que seja mensurável. E o que a gente fala e uma dificuldade é como é que a gente faz com que esse serviço ambiental, que é difícil de mensurar, como é que isso entra no preço final de um produto, que é um produto de borracha. A gente está falando de borracha, 1 quilo de borracha, 1 quilo de castanha, 1 quilo de um óleo que a Natura compra. Então, como é que se coloca valor? E quando eu mencionei essa questão de serviço, Implantação das cadeias produtivas já existentes. No seu caso, porque vocês estão dentro de uma UC que vocês não controlam, os problemas que vocês têm, né? Quais o principal desafio para o desenvolvimento e implantação das cadeias produtivas? Porque você está basicamente vendendo o produto in natura, não necessariamente implantando uma cadeia produtiva. Mesma coisa na Resex, tá? Tem uma para vocês, que é jazidas minerais em UC. Já estão lá? Opa! Eu já estava desenvolvendo aqui os temas. eu sigo? Pode continuar. Tá. Bom, então, antes dessa interrupção forçada aqui, quando eu ia falar algo, então, eu fui falado aqui que eu não vou falar os números, vou só botar as informações gerais aí. Então, mas quando você quer colocar serviço e fazer uma mensuração em preço, é extremamente arbitrário hoje em dia, né? Então, qual foi a grande, vamos dizer, desenvolvimento dessa parceria que eu estou falando, que foi feita entre empresas, comunidades, pessoas que fazem logística, associações, né? É fazer todo mundo conversar, né? Então, a ideia é o quê? Você parte do preço de custo, então quanto custa para fazer uma produção de borracha. A partir disso, você internaliza a questão de distância, a questão de mais ou menos um pensamento estratégico de como é que você pode agregar valor. E esse valor arbitrário ele se transforma num preço que não é o preço do produto. Tanto é que é uma dificuldade que tem várias... Cada vez que você faz um trabalho, né, na biodiversidade, você destrava um pedacinho da dificuldade, né? E também um pedacinho da vantagem. Por exemplo, a gente está trabalhando borracha, quem não sabe, ela é espalhada ao longo de rios.
Então, o custo de logística é gigante. Então, a gente está trabalhando com empresas que fazem logística para começar a olhar métodos e possibilidades de melhorar a eficiência de transporte na Amazônia, que é uma carência que tem hoje, né? Quando a gente olha, por exemplo, financiamento, as associações e comunidades não têm acesso a uma linha de financiamento global. Então, você começa a agregar vários atores na cadeia que estão longe dessa discussão hoje, e você traz para o território e começa a entender o que de fato é você introduzir essa dimensão de uma sociobioeconomia dentro do seu negócio. Então, é passo a passo, desafio a desafio, mas o principal para a comunidade é como é que você reconhece que uma borracha produzida por eles tem valor diferenciado de uma borracha que é produzida num plantio comercial em São Paulo, que tem criado crise hídrica em São Paulo, tem criado problemas de poluição de mananciais. Qual é a vantagem agregada de você produzir e incorporar essa borracha nativa dentro do seu ciclo produtivo? Então, essa discussão com empresas tem sido muito importante, e muito importante a confiança que você estabelece ao longo do processo. Trazer empresas que queiram trabalhar com bioeconomia na Amazônia não é para principiante, trabalho de longo prazo, mas extremamente recompensador. E eu falo assim, ela se encaixa muito bem em boa parte dos grandes compromissos globais que esses grupos econômicos têm, estabelecido em vários coletivos que se participam. Então, é algo que vale a pena, é um desconhecimento geral, é muito difícil quantificar isso, mas são desafios que tem sido provado que é uma solução que todo mundo ganha dentro dessa discussão. Inclusive esses exemplos que vocês botaram. Obrigado. Vou passar agora para a mesma pergunta para a Jaqueline e para a Claudinete, só que dentro do seu contexto, qual é o desafio que vocês têm para desenvolver essas cadeias produtivas? Vocês querem produzir sem desmatar? E quais são os desafios que vocês têm para desenvolver essas cadeias produtivas, porque elas agregam mais valor ao produto que vocês conseguem, aos insumos que vocês conseguem coletar ou produzir, que vem da floresta? Beleza. Bom, eu acho que para mim tem vários, né, desafios, mas eu acho que o principal é relacionado à própria política pública diferenciada para a Amazônia e para os produtos da Amazônia. Vou citar um exemplo que eu acho que é da realidade de vários aqui, vários amazônidas, né? Uma coisa simples e básica que é a merenda escolar lá no território da Resex, né? Tem comunidades que estão a 36 horas do centro urbano. Então, quando a merenda escolar chega lá, só vai produto enlatado, altamente industrializado, processado. Então, assim, a merenda escolar é de péssima qualidade. E não valoriza e traz geração de renda para a comunidade que está ali, que produz produtos de altíssima qualidade nutricional, né? Tem peixe, tem galinha, tem frutas, verduras. Mas a lógica da política pública ela é tão, vamos dizer assim, minimamente irracional, de que para um produtor ali daquela comunidade, ele tem que viajar 36 horas com o produto dele, chegar em Santarém, colocar num galpão, para depois a prefeitura distribuir e levar para mais 36 horas de volta para aquele mesmo lugar. A política pública não consegue pensar, não, o produtor está ali do lado da escola, ele vai levar o produto dele na escola e deixar ali. Então, assim, a lógica da política pública ela precisa mudar. A fala do ministro, do primeiro-ministro, a que mais me chamou a atenção foi que ele era o primeiro-ministro, ele tinha o poder de decidir, ele decidia e ele achava que no outro dia tudo ia funcionar. E não funcionava, porque não é assim, né? E a política pública ela é um pouco assim, ela é feita para o país todo, mas lá a 36 horas de Santarém não funciona, aquilo não funciona. E você precisa encontrar pessoas, gestores, que tenham vontade de mudar essa estrutura. E a gente está num diálogo com a prefeitura do município de Santarém há 1 ano e meio, 2 anos, tentando explicar essa lógica e mudar isso, mas é carregar um elefante, porque tem que envolver Ministério Público e não sei o quê, para mudar uma lei de que não pode vender galinha caipira se não tiver uma instalação da vigilância sanitária para a escola receber a galinha caipira. Mas aquelas crianças comem aquela galinha caipira todo santo dia na casa deles, mas na escola eles não podem comer.
Então, a política pública ela precisa mudar. As regras, o ordenamento jurídico, é complexo, mas eu acho que é isso. A política pública diferenciada ela precisa mudar. É o Ok, principal para mim. obrigado. Agora vamos ouvir. Parte do problema é o mesmo, né? Mas você tem coisas diferentes, Claudinete. É verdade. A gente tem um desafio muito grande para a gente apresentar, para a gente... Quando você falou da castanha, por que hoje outros países estão na frente, né, com a venda da castanha, e sendo que os maiores castanhais estão aqui no Brasil. Então, a gente tem um trabalho muito grande para fazer com que lá fora a pessoa leia aquele QR Code e veja que a castanha veio lá do Erepecu, do território quilombola, que foi a família da Dona Maria e do seu José que coletaram aquela castanha, e teve toda uma boa prática de manejo para extrair esse produto, selecionar, qualificar esse produto para chegar lá no consumidor. Então, isso é um desafio muito grande para a gente, mas tem que ser feito, não tem outro jeito. A gente tem que fazer dessa forma, e é assim que nós trabalhamos lá, estamos trabalhando para que os nossos produtos eles tenham essa visibilidade de onde é coletado, por quem é coletado. O que a nossa amiga falou aqui com relação às políticas públicas, de fato, é dessa forma. Mas a gente tem que quebrar essas barreiras. Por quê? Porque hoje nós lá no município de Oriximiná, as nossas famílias quilombolas que fornecem a merenda escolar para o PNAE, os nossos fornecedores, nossos produtores, eles já entregam na própria escola quilombola. O nosso aluno, o nosso menino, ele come a galinha caipira, tem a banana, tem a macaxeira, tem o cará, tem o suco do taperebá. Então, acabou mais essa questão do enlatado, de aquelas almôndegas na lata. Então, a gente tem que ir quebrando esse elo da corrente e fazendo as mudanças necessárias para que a gente tenha uma evolução, uma melhor qualidade em tudo que a gente quer. É isso. Obrigado. Os desafios são grandes, mas é importante a gente listar. Eu estava com um probleminha aqui, porque quando caiu as perguntas do iPad. É um problema da tecnologia. Tem duas perguntas. Vou fazer uma pergunta para o Mauro, depois uma para o Guido e para o Hugo. Mauro, qual a sua visão, qual a visão atual do ICMBio para concessões de uso público? Eu imagino que seja deve ser voltado ao turismo, porque concessão para manejo florestal a gente já faz via serviço florestal. Hein? Quanto tempo? Isso é rápido, é 2 minutos, 3 minutos. Bom, Não estamos ouvindo você. Alô? Sim. É uma ótima pergunta. O ICMBio, ele procedeu nos últimos anos uma quantidade, né, maior de concessões de uso público voltada para especialmente os parques nacionais, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que foram editais, né, voltados para abertura de áreas, cobrança de ingresso, implementação de trilhas, implementação de serviços, digamos assim, mal comparando, né, com o modelo norte-americano, né, que os parques são abertos para concessão e aqueles interessados fazem, enfim, concorrem e uma vez vencendo, implementam lá uma infraestrutura e a partir daquela infraestrutura o parque é aberto e os frequentadores assim fazem. Atualmente nós estamos revendo esse modelo por várias razões, né? Uma delas é que tem um grau muito grande de judicialização, né? Por quê? Porque esse modelo ele foi baseado em grandes concessões, em grandes blocos de concessões. E esqueceu que em vários lugares nós temos problemas fundiários. Aliás, essa é recorrente, né, dentro das unidades de conservação. E vou citar o caso do Parque de São Joaquim, né? Ele é um parque que tem um território quilombola do lado, tem comunidade indígena dentro, né?
A concessão foi feita sem considerar essa situação. Então, isso acabou sendo judicializado. Então, atualmente, nós estamos exatamente revendo esse modelo, porque a concessão de uso público, ela é um ótimo instrumento da gestão da unidade de conservação. Mas são vários modelos, você não precisa ficar preso a uma única modalidade associada a grandes empreendimentos. Por exemplo, por que não fazer concessões para as comunidades que estão lá do lado, né? Para a própria comunidade que está próxima do parque, não estou nem dizendo dentro do parque, estou dizendo do lado de fora. E se tem comunidade dentro, né? Obviamente que essa comunidade é a primeira a ser beneficiada, é assim que a lei diz, então não há por que ser diferente. Então, Garo, assim, bastante resumidamente, nós estamos trabalhando para, ao mesmo tempo, né, rever esse modelo, abrir para outras possibilidades, uma vez que a concessão pode ser, de fato, um instrumento que fortalece a gestão das unidades de conservação. Obrigado, Mauro. Essa pergunta tinha uma segunda, voltada especificamente a Jericoacoara, e quem fez a pergunta depois podia conversar com você depois, se tivesse... Eu já sei do que se trata. Hein? Eu já sei do que se trata, estou trabalhando exatamente nisso. Então, fala, se você quer falar, fala, mas nós estamos na Amazônia, então seja breve. Exatamente. Não, exatamente no caso de Jericoacoara, nós temos uma concessão que estava em aberto, né, está suspensa, mas que vai voltar nos próximos dias, porque ela foi lançada nos últimos dias de dezembro, e isso suscitou algumas dúvidas do ponto de vista do governo do Estado. Mas nós fizemos uma análise, fizemos todo, assim, avaliamos cada etapa do processo, e estamos agora exatamente fazendo um aprimoramento do edital, junto com o governo do Estado, e eu creio que a gente vai chegar a um bom desenho rapidamente. Ok. Tem algumas outras perguntas chegando, eu vou fazer uma sobre uma feita jazidas minerais em unidades de conservação. Isso é para você. Jazidas minerais, não sou eu que estou falando, é isso que você está colocando aqui, porque no caso de Flor de Saracá não é o caso. Jazidas minerais em unidade de conservação é arte do acaso e pertencem a todos nós. Sua concessão à lavra condicionada à gestão de toda você não seria uma boa política? Ou seja, não seria uma boa política você ter que fazer a gestão de toda o ser condicionada a fazer a exploração dentro das áreas? Mas Não, eu acho que, bom, eu pelo menos pago um dinheiro todo ano para o ICMBio e eu entendo que eu apoio a gestão, eu entendo que a gente faz, né? Não sei se vocês têm interpretação diferente, porque quem protege a flora lá, né? É a mesma coisa. E é isso, eu acho. ou seja, Lembrando, a gestão é feita pelo ICMBio, mas é vocês que geram os recursos para eles fazerem. Exato. Tá bom. E também tem toda supressão vegetal, você paga um bom dinheiro aí. Isso é para o IBAMA. Não, é para o ICMBio. ICMBio. É para o ICMBio. Também? Eu não sei se esse dinheiro... Já vi eles reclamando que o dinheiro, eles não veem a cor do dinheiro. O governo pega para outras coisas, mas a gente paga lá uma guia. Então, acho que essa é a minha resposta. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é importante aproveitar para esclarecer, né? Quer dizer, o recurso ele é arrecadado para o Tesouro, né? E entendo que Tesouro quer dizer governo brasileiro, quer dizer o povo brasileiro. Então, o ICMBio não é um órgão arrecadador, né? É importante dizer isso. A nossa particularidade é trabalhar com a conservação e implementação daquela unidade, né? No caso específico, em que nós temos florestas com mineração, o recurso que advém, ele vai para essa conta, na tentativa disso contribuir para a gestão da própria unidade de conservação, para o próprio sistema, né? Então, em alguns lugares em que a gente tem uma carência maior, por que não esse recurso ser útil e ser desenvolvido nessa lógica? Agora, eu queria também aproveitar para dizer que, no caso da sobreposição que nós temos, né, com os territórios quilombolas, e onde é possível haver royalties, né, associados à exploração minerária,
que acontece? O órgão que faz o reconhecimento do território quilombola é o INCRA, não é o ICMBio. Então, o RTID, o que é o RTID? É o relatório, né, de identificação e delimitação lá do território quilombola. Ele é um processo dentro da cadeia do reconhecimento daquele território. É um instrumento muito importante, mas não é o definitivo. Então, quem vai fazer isso é o INCRA. Evidentemente que o ICMBio terá que se manifestar, e a gente tem obtido, até queria escutar um pouco da Claudinete nesse sentido, nós temos tido bastante avanço, porque tem um reconhecimento já do ICMBio sobre a sobreposição, né, do território, e temos trabalhado com termos de compromisso, reconhecendo os direitos dessas comunidades. É claro que para fazer, digamos assim, para deixar de ser unidade de conservação e não ter mais a sobreposição, nós precisaríamos de uma alteração na lei, né? É assim que funciona, a gente teria que desafetar aquela área. E a desafetação, que passa, portanto, por uma lei debatida no Congresso, ela é um processo muito mais longo, muito mais complicado. Então, a gente tem feito esses termos de compromisso também baseados, né, na legislação e que tem funcionado na nossa opinião. Obrigado. Não, você tem razão. É a obrigação do INCRA, né? Então, existe o CCDRU, eu não sei nem o que significa. Sessão de direito de uso, alguma coisa assim, para tentar essa... Mas hoje, eu te real digo... do direito de uso real. Eu não tenho um documento para pagar royalties superficiário para os quilombolas. Isso é um importante ponto que a gente tem que registrar. Essa discussão está tendo. Isso aí. E essa questão da madeira, para não pagar 2 vezes. Sim, e se tivesse o CDRU, a gente podia fazer o plano de manejo. Também, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que resolver. Vou fazer uma pergunta que veio aqui e de uma forma um pouco diferente, mas é ligada a... Está escrito reflorestamento, mas na realidade eu me imagino que seja restauração, porque reflorestamento é muito associado aqui no Brasil a plantio de monocultura e a gente está falando de recuperação. E aí eu queria colocar essa pergunta para o Guido, para o Hugo e para o Ricardo, mas, por favor, sejamos breves que tem mais perguntas. O governo, o Estado brasileiro se comprometeu nas NDCs da mudança clima para entregar em 2030 12 milhões de hectares em restauração. Restaurada não vai dar, mas é em restauração, 12 milhões de hectares. E na cúpula da Amazônia discutiu-se muito que, além do desmatamento zero, é necessário a restauração, porque inclusive ela pode contribuir para diminuir a chance de atingirmos o ponto de não retorno e pode gerar crédito de carbono, que é uma maneira também de ajudar as comunidades, porque nem toda restauração é só ecológica, ela pode ser produtiva também, dependendo dos lugares. Qual o papel que vocês veem? Porque o Guido deu um pequeno teaser sobre isso. Existe um papel que o setor privado pode ter para impulsionar essa agenda? Qual seria ele? Pode começar. Então, eu mencionei lá na abertura um pouco essa nossa agenda desse compromisso de 100 mil hectares até 2030 de restauração florestal. Ele combinado com o de 400 mil de conservação, nós hoje atingimos 34% desse compromisso. No eixo da restauração florestal, com diferentes projetos, eu citei apenas a Belterra, mas tem a Caporã, Inocas, tem várias iniciativas que a gente vem fomentando e apoiando. A gente está num horizonte aproximadamente de 7.400 hectares já implantados, ou seja, já com uma transformação do território degradado em processo. Quando a gente fala exatamente do compromisso brasileiro, é uma distância enorme. Aqui nos diálogos amazônicos se falava que hoje o que se fala já de implantado no Brasil estaria em torno de 100 mil hectares, apesar de ter muitos projetos de milhões de hectares e outros, mas efetivamente consolidados em implantação já com visibilidade são baixos. Então a gente está procurando fomentar não só as iniciativas, mas também esse ecossistema da restauração. Ou seja, que aí numa visão mais macro. Então a gente se associou, foi lançado na COP no Egito no ano passado, a Biomas. Tem uma meta de 4 milhões de hectares, sendo 2 de restauração e 2 de conservação aproximadamente, podendo variar para lá e para cá, em diferentes modelos, inclusive de restauração. A gente também está fazendo uma série de agendas ligadas a mecanismos financeiros, porque sem eles a gente não consegue estimular esse ecossistema. Inclusive tem o Floresta Viva com o BNDES, que a gente vai estar junto, Fundo Vale, lançando na semana que vem, no dia 5, uma iniciativa que tem outros parceiros, não é só nossa. A gente fez um fundo com o KTPL também,
tem uma meta de alavancar 400 milhões, exatamente para alavancar capital para esse ecossistema dessas iniciativas de restauração florestal. Ou seja, a gente está olhando a ponta, nessa via de apoiar projetos de micros e pequenos empreendimentos, startups florestais, fizemos desafios florestais. O próprio projeto do RED, que é de conservação, e mudando um pouco a página, a gente analisou 68 projetos para eleger esse projeto aqui em Portel, no Pará, que tem esses 50 mil hectares. O que também é uma outra dificuldade. A dificuldade de ter projetos já com uma articulação em nível de maturidade suficiente para você conseguir trazer outros atores, inclusive investidores. E aí a gente, então, adota o modelo Blended Finance, só para finalizar, que é exatamente essa nossa capacidade de colocar um capital semente, um capital anjo, tem várias nomenclaturas, exatamente para viabilizar o negócio, reduzir o risco do investidor, mas que vem com capital comercial para alavancar o negócio, que é o próprio caso da Belterra. Hoje tem um monte de investidores comerciais se juntando com o Valmir para alavancar os 40 mil hectares do plano de negócio dele de longo prazo. Então, acho que essa é a visão que a gente tem. Inclusive, a gente está criando uma Nilco Florestal paralela ao Fundo Vale, que é um fundo mais de fomento, numa via que mistura filantropia, negócios de impacto, para um olhar de negócios sustentáveis na perspectiva de NBS como oportunidade emergente de um negócio sustentável para uma nova economia, aí nova não no sentido da velha, nova no sentido do modelo não fóssil de uma economia de baixo carbono. Então, era isso. Obrigado. Impressionante, né? Os números da Vale. Bom, mais humildemente, lá na minha região, a minha ambição é tentar cumprir acima da minha obrigação, que é 1 para 1, né? Tentar reflorestar 2 para 1, 3 para 1. E a gente tem, como eu disse, a gente tem a tecnologia, 40 anos reflorestando na Amazônia, a gente tem esse viveiro para 1 milhão de mudas por ano, tem todos os acordos com os quilombolas para eles coletarem a semente e nos venderem as sementes. Então, a gente sabe fazer isso e a gente faz todo ano. Agora, quando eu penso e eu olho o Google Maps lá e vejo aquela franja sul da Flona bem degradada, a minha ideia seria poder recuperar aquilo ali e uma mistura também de RED, mas com o reflorestamento. O problema maior que eu sei que eu vou enfrentar, e eu já andei olhando os números, é a questão da titularidade. Então, às vezes, é difícil você arrumar um lugar com a área contígua, grande, com ok em termos de titularidade, né? Eu não sei, eu acho que não pode fazer tipo projeto de carbono em área que já está uma unidade de conservação, mesmo que ela esteja degradada, né? Eu não sei se pode. Pode, se o desmatamento for a mais de 10, tem regras. Então, tem algumas regras. Então tá, a gente contratou uma empresa de consultoria para nos fazer mais ou menos um planejamento estratégico sobre isso. E andei conversando com várias pessoas aqui na feira também sobre oportunidades, inclusive lá, se essas áreas quilombolas, dá para fazer um projeto de rede, né? Que é simplesmente garantir que a floresta não vai sofrer, né? Não vai ser ameaçada, e isso gera uma renda adicional para as comunidades. Então a gente está com esses planos. Mas plantar árvore não é RED, tá? Não, eu sei. Não, o RED é você manter a floresta. Isso. E a plantar, obviamente, você vai capturar muito mais, porque a planta está crescendo, você vai capturar. É porque um pode estar no mercado, outro não está no mercado. Tá ok. A regra que você colocou, assim, só o princípio é evitar o incentivo perverso, né? Eu desmato hoje e aí planto amanhã e aí eu vou cobrar crédito de carbono para replantar o que eu desmatei ontem. Então ele tem eu não vou explicar aqui agora, mas as regras foram colocadas para esse tipo. Mas no caso de unidade de conservação, você não sabe quando ela foi criada, se o desmatamento foi antes. Obviamente não foi o CMMI que desmatou, então tem muitos condicionantes e senãos aqui. Ricardo. Posso só fazer um rápido comentário exatamente nessa linha? Sim. Que é muito complicado quando fala de RED, inclusive muita gente associa o RED
a uma visão de indústrias que querem offsetar. Na nossa própria estratégia de descarbonização, a gente não admite offset em escopo 1 e 2. Então, a gente está fazendo esse experimento, que é o primeiro de RED, numa vertente exatamente do claim de hectares. Tá né? bom. E aí, numa visão que a gente chama de carbono de alta integridade, ou seja, que tem esse componente social de certificação. Né? A gente escolheu esse projeto que tem a certificação da onça pintada e várias outras, e não por um projeto, vamos chamar assim, meio tradicional e mais solto de RED, só para completar. Fica voltando aqui, que não é RED, é restauração. Bom, restauração assim, é extremamente importante, não só do ponto de vista de hectares, mas também, Está indo. mas também de localização, né? Então, assim, se a gente for olhar a paisagem, então, um estudo de paisagem, de conectividade, então, tem muitos ecossistemas que são muito fragmentados, tipo a Mata Atlântica, que, além dos hectares, é importante olhar também o valor ecológico agregado a esse processo, né? Além dos números, claro que você traz outras consequências. Né? Mas algo que é muito claro é muito caro restaurar. Muito complexo. A ciência de restauração ainda é uma ciência incipiente para o Brasil, porque o Brasil tem uma complexidade biomática, diversidade e tal, que são extremamente grandes. Então, para você comprar uma paisagem próximo do original é extremamente difícil. E caro. E leva tempo. E é muito mais barato preservar. Então, assim, o Brasil, que ainda tem um ativo ambiental gigante pela frente, com muita dificuldade de cuidar desse ativo, então a gente perde todo ano, a gente vê números de perda de centenas de milhares de quilômetros quadrados de desmatamento, e dificilmente a gente vai conseguir recompor isso através de mecanismos de restauração. Então, acho que a restauração tem que fazer parte dos desafios do governo. Então, esse desafio é extremamente relevante. Difícil de implementar, extremamente importante para alguns ecossistemas locais, mas de nenhuma forma a gente entende que isso possa ser uma substituição a você evitar que os biomas sejam, de alguma forma, degradados ou... Degradação é extremamente complicado e complexo e está acontecendo em escala planetária nunca antes vista. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Desculpa se eu mudei um pouco. Não, a gente está falando de restauração, mas o que você colocou, eu acho que todo mundo aqui concorda. Basicamente, você tem que parar a sangria antes de tratar para curar o paciente, por isso tem que parar a sangria. Então, não adianta só investir em restauração, mas a pergunta era como fazer o investimento, já que o país se comprometeu a entregar 12 milhões. Eu vou dar uma nota aqui, porque mandaram uma informação que aqui, a 2 quilômetros daqui, tem o Parque Estadual de Utinga, e ele é uma UC que está aberta à visitação, fica registrado, pode ir lá. É um parque mais urbano, mas pode ir lá, já até olhei aqui as fotos, tá? Eu vou fazer uma última colocação e depois passar para cada um de vocês falarem um último ponto, que não levantou, vocês não levantaram, mas um ponto que eu gostaria de... Tá, vocês podem até comentar. A questão de financiamento é um problema muito sério que eu tenho visto para a Amazônia. Porque os bancos, quando querem dar crédito, eles pedem crédito baseado em padrões de agricultura. Se você vai fazer manejo florestal, os 2 primeiros anos você nem produz, só gasta. E você tem 30 anos porque você não vai maximizar, colher o máximo de madeira possível em um curto espaço de tempo. Você vai fazer manejo florestal, eles perguntam, o manejo de castanha, no quilombola, eles perguntam qual é a garantia, mas aí a garantia que eles vão dar não tem o suficiente de volume para fazer o empréstimo, porque eles querem a garantia típica de um setor agrícola, que o cara vai botar uma máquina, um silo, enfim, outras coisas. Então, eu estou repetindo o que eu falei aqui 3 semanas atrás na Coalizão Verde. Se fizerem Coalizão Verde com 18 bancos, não é simplesmente o volume de recursos, mas os termos dos empréstimos, as condições do empréstimo têm que ser adaptados à realidade da indústria que você quer apoiar, da bioeconomia local. E não pode ser algo que use como padrão a agricultura comercial, em termos de garantias. Floresta em pé não tem valor, por exemplo, para garantia.
Uma plantação de eucalipto vale como uma garantia no banco, mas a floresta que você vai manejar não vale. Então são coisas que também têm que ser modificadas, que também tem a ver com o setor privado. Mas acho que chegamos próximos do fim, temos 15 minutos, se vocês pudessem fazer um breve comentário do que vocês acharam de mais importante, ou qual é a mensagem que vocês querem que vocês tiraram desse painel e querem que os ouvintes, os participantes levem para casa. Vamos começar vamos por ordem. Bom, puxa aqui eu. Então, bom, me pareceu aqui que a grande mensagem desse painel é que a nova economia, que não é tão nova, ela está aí, está presente. Existe nunca na história teve um ecossistema de possibilidades tão bom, igual tem hoje, para a gente fazer isso acontecer. Do ponto de vista nosso, institucional, esse é o momento que a gente faz isso hoje. A gente não vai fazer mais, porque a mudança climática ela está botando em risco nossos ecossistemas. Então, a gente, além de fazer isso, o desafio que a gente vem enfrentando histórico, a gente tem o desafio do tempo. E tempo aqui é algo que a gente não abordou, mas é algo fundamental. Então, o Brasil tem pressa, a gente vai ter vários momentos politicamente muito importantes para se posicionar como o grande país do futuro ou um país que ainda está voltado para trás, né? Então, queria falar que obrigado por esse momento. Acho que a gente tem que fazer vários desses, mostrar para a sociedade, os atores que estão aqui na palestra hoje, são extremamente importantes de se aproximar, percam o medo, conversem com comunidades, olhem para quem está fazendo, aprendam e temos uma grande possibilidade, grandes parcerias abertas, grandes oportunidades também de negócio, por que não falar isso, né? Então, obrigado e estamos à disposição. Só tenho a agradecer também ter participado dessa mesa e aprendi bastante com os colegas aqui. E eu acho que a minha mensagem final é que em todos os setores, né, seja financeiro, empresarial, do Estado, como instituições públicas, a solução, né, para os desafios vários que a gente falou aqui, assistência técnica, infraestrutura, financiamentos, a solução ela está nas pessoas que estão lá no território. Elas têm as ideias, elas conhecem o que é melhor para elas e como elas desejam conduzir a dinâmica dos seus territórios. Então, da minha parte, eu acho que a gente precisa olhar para essas pessoas e dar as mãos na busca e na implantação das soluções por eles sugeridas. Era isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Queria agradecer aqui as minhas colegas e colegas de mesa. Também aprendi muito com todos. Garo também, a sua condução super bacana, boas provocações. E falar, eu acho que a minha visão enquanto indivíduo, não apenas em nome da organização, eu hoje estou na Vale, mas sou um indivíduo que o Garo abriu o debate, falando somos rodados em vários sentidos, é olhar um pouco para esse momento. Eu acho que a gente está diante, usando uma expressão de outra natureza, diante de uma tapeçaria amazônica, com fios intrincados sendo bordados nesse momento, depois de tempos sofridos e depois de muitos e muitos anos de desafios, de experimentos que deram certo, outros que não tanto. Mas a minha visão, enquanto cidadão, enquanto hoje responsável por uma agenda ligada a esse bioma na Vale, é falar de que, e concordando com a Jaqueline, de que essa, primeiro, é uma agenda colaborativa, é uma agenda que envolve diferentes atores da sociedade, mas não cada um querendo trazer a sua solução pronta, porque não existe solução pronta. As soluções estão dadas pelo que já acontece e também reconhecendo esse papel dos saberes e fazeres tradicionais e dos povos e famílias e pessoas que lá vivem. Que enquanto se pensar em soluções macro, de cima para baixo, de lado para o outro lado, não vamos conseguir, voltando à minha figura inicial, a completar essa tapeçaria maravilhosa, fantástica do bioma amazônico que o Brasil tem a oferecer para o mundo numa outra condição e uma condição que vai ser uma perspectiva de uma porta de entrada para uma nova economia a partir dessa base florestal, a partir de uma visão
de um capital natural, de um capital social se juntam para uma verdadeira transformação. E o papel daqueles que estão fazendo negócio lá é entender isso dessa forma, sobre pena da permanência do seu negócio entrar em risco pelas perspectivas que já falei, da economia da ilegalidade e também pela própria não permanência daquela natureza da qual esse negócio depende tanto, como também falei no início. Então era isso. Obrigado. Obrigado. Eu também agradeço a você, Garo, todos vocês aqui, meus colegas. Aprendi muito nesse dia de hoje, estou muito feliz por estar aqui participando, trazendo um pouco da minha vivência lá na minha comunidade, na minha localidade. Tudo isso é muito importante para que a gente consiga, todos juntos, né, fazer com que essa Amazônia que a gente tanto fala, ela de fato ela seja preservada, que ela seja mantida, e isso não depende só de mim. Depende de mim, depende de você, depende de todos nós. Que bom que o mundo inteiro hoje está reunido falando, tratando sobre esse tema que é tão importante para todo mundo, né? Muito obrigado, e é isso. Obrigado, Garo. Obrigado, plateia. Obrigado a todos os palestrantes. Eu também saio daqui com novas ideias, algumas coisas, uns insights que eu tive aqui. Confesso que eu nunca tinha pensado muito sobre essa parte de ecoturismo. Existe algum ali na região, mas é mais ali no Cachoeira Porteira, mas é uma coisa que a gente tem que pensar para a região. Obviamente, sempre consultando e fazendo de forma alinhada com os donos da casa, né, que são ali os quilombolas, os ribeirinhos. E também ideias para na hora que eu sempre penso no fechamento da mina. Um dia a mina vai acabar, o que eu vou deixar lá? Então isso é mais uma coisa que eu tenho que pensar. Tá bom. Bem, não era para Esse para dia- tanto. Bom, primeiro agradecer realmente. Está escutando, né? Sim, senhor. Agradecer a você, Garo, pela condução, os colegas aqui participarem. Fazer um cumprimento especial à Marília, né, que organizou essa mesa com bastante diversidade, né? Essas palmas são para ela, acho que merece. E também aos organizadores aqui do IBRAM de ter trazido essa temática que vai além da própria mineração. Acho que esse é um elogio que deve ser feito mesmo, porque nem sempre os setores estão olhando para além de si próprio, né? E também dizer para a Jaqueline que assim, ó, ela não pensou, né, que eu ia falar depois dela, ela só achou que eu ia falar primeiro e ia ficar nisso. Mas queria dizer, Jaqueline, que você fez muito bem, adorei, e referendo totalmente tudo que você fez. Por fim, o que eu gostaria de deixar é um convite. Eu acho que as unidades de conservação, o ICMBio, ele tem o privilégio de fazer a gestão dessas áreas. Mas essas unidades de conservação, elas são patrimônio público, patrimônio do povo brasileiro, patrimônio das famílias, das comunidades que vivem dentro delas. Então, acho que esse é algo que a gente tem que valorizar, né? Quando a gente pega, por exemplo, se valendo aqui da imagem, né, do slide, quando a gente pega os mapas ali no entorno da Flona Carajás, né, a gente vê como que aquela Flona tem uma importância regional muito grande, totalmente desmatado por fora, e a Flona é a única mancha, né, de vegetação. Então, é um exemplo de tão importantes são as unidades de conservação. Fica aí o convite para, de alguma forma, se envolver com isso, para fazer usufruto dessas áreas. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse painel. A mensagem que eu tiro desse painel, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu espero que vocês levem para casa, é que a Amazônia é muito grande e a gente trata como a Amazônia. É engraçado que quando o sul do país é muito menor e a gente não chama o sul, a gente chama Campos Cerrados, Pampas, não sei o quê. A Amazônia, que é do tamanho
do tamanho da União Europeia, a gente quer tratar como monolítico. O que vocês viram hoje aqui é que há espaço para tudo, desde que seja feito sustentável e dentro da lei. Tem comunidades que precisam manejar, tem lugares que você pode fazer mineração, tem lugares que são bons para turismo, e os produtos mudam. Na costa vai ser mais peixe, lá dentro vai ser mais castanha, em outro lugar vai ser mais açaí. Nós não podemos pensar em um produto, nós temos que pensar na economia e envolvendo as pessoas que estão lá. Eu acho que essa é a mensagem que sai daqui. Dá para fazer tudo desde que você faça nos lugares certos, com compromissos, com as regras de sustentabilidade e seguindo a lei. Com isso eu encerro, agradeço a todos, agradeço a Marília por ter organizado, me convidado. Todos já agradeceram você aqui, Marília. O Maurinho já agradeceu 3 vezes a você, muito obrigado. E vamos para o próximo. Muito obrigado pela sua paciência. E eu gostaria de pedir uma salva de aplausos aqui, de palmas para os nossos panelistas.